Não, foi sem dúvida o mais difícil, né? O desafio dos 30 dias na Paraíba, embora a gente tenha ficado, né, com algum medo no início, porque era questão envolvendo corrupção na arbitragem, enfim, a gente tinha esses receios, mas nada igual ao desafio de reconstruir, né, o Cruzeiro. Ali, né, obrigado pelo convite, cresci muito, aprendi muito, né, espero que tenha cumprindo a minha missão, né, dentro daquilo que a gente se propôs, né, dentro do início, né, do trabalho, mas foi sem sombra de dúvida a função mais difícil, né, de todas essas funções que exerci ao longo, né, da minha carreira jurídica. Porque primeiro era absolutamente tudo novo, né, era um ambiente muito novo para mim, é um ambiente absurdamente controlado. Eu ficava impressionado, e aí eu digo controle, é o controle social, é o controle do torcedor, dos 9 milhões de torcedores, é o controle por meio da imprensa, que é o elo entre esse torcedor, né, e aquilo que nós fazíamos, né? Então você era vigiado em absolutamente tudo o que fazia, né? Então isso já gera um dificultador, né, porque esse controle em tudo não te permite, né, nenhum deslize. Qualquer deslize ele seria amplamente divulgado, publicado, enfim. E embora a gente não queira errar, a gente vai acabar, né, cometendo algum erro, né, ao longo da nossa carreira. E normalmente na advocacia, nas outras funções, quando isso ocorria, acabava algumas vezes, evidentemente um deslize pequeno, ele passava desapercebido dentro, né, do ambiente do futebol, não. Isso não passa desapercebido. Ali se atravessa a rua fora da faixa de pedestre, tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo, tá todo mundo sabendo. Né? E nós tínhamos outros desafios, né? Acho que você chegou a falar uma vez sobre a questão que eu acho que é perfeito, que é a tempestade perfeita, né? Né? Pandemia. E os problemas que antecederam e que culminaram num problema financeiro gravíssimo, né? E a segunda divisão sem a cláusula guarda-chuva, né, que permitia julgar a segunda divisão com a cota de TV da primeira divisão, né? Então isso foi um dificultador imenso, porque, né, você ficava com a função, né, de gerir a parte, né, administrativa, de correr atrás de recursos, enfim, né, e a gente ficava com a missão de tentar juridicamente, né, criar as teses que permitiriam, né, algum alongamento das dívidas, que tinha muita dívida com vencimento, né, naquele ano, vencimento curto, né, dívidas de curto prazo. Eu não sou do mercado financeiro, mas a gente ouve dizer que ter um volume de dívidas de curto prazo muito elevado é complicado para a gestão de qualquer empresa, né? E a gente tinha essa missão de procurar, né, elementos, teses, enfim, que permitissem o alongamento, né, dessas dívidas naquele período, porque se elas fossem todo o vencimento naquela época, né, isso não seria possível. Conseguimos diversas vitórias, sobretudo com bom senso e entendimento dos credores, e aí a gente, né, pode relembrar, por exemplo, né, da transação individual tributária, que na época foi uma das maiores do país e foi fundamental, porque o vencimento da atividade imediato da dívida tributária ali, né, implicaria no encerramento das atividades, né, do Cruzeiro. Depois disso, a questão da renegociação das dívidas, né, trabalhistas, os problemas que eles chamam, né, nas dívidas FIFA, né, são os processos que corriam perante o Tribunal Disciplinar da FIFA com recurso, né, ao CAIS e também no Tribunal Disciplinar da CBF, que ela tem um tribunal similar, e a gente tinha que tentar de alguma forma resolver, né, essas dívidas com negociação, com teses, né, teses de verdade, não simplesmente dizer que não vai pagar e ir prolongando, que era o que se fazia no passado, né? E algumas até a gente teve sucesso. Eu me lembro daquela causa envolvendo a transferência do Rony, né? Enfim, que era algo que poderia trazer 40, 50 milhões de reais de condenação para o Cruzeiro, né? E a gente conseguiu, né, ter sucesso. E tudo isso absolutamente novo para mim, porque embora na justiça esportiva, julgando competições e disciplina de atletas, ir para o jurídico de um clube de futebol, ela era algo que a gente não estava acostumado, porque isso exigia conhecimento. Eu já falei de tributário, eu falei aí de desportivo, falei aí, né, de trabalhista, falei de trabalhista, né, e também, evidentemente, de penal e de civil, por conta, das questões envolvendo as gestões anteriores, que culminaram em processos criminais, culminaram em processos, ações reparatórias que estão aí, inclusive, a tramitar, né, na justiça
justiça comum, né? Enfim, então exigiu um leque de conhecimento, né, muito grande, e foi isso, né, um aprendizado, né, enorme que me trouxe um grande crescimento, né, me amadureceu bastante. Eu acho que acho que a principal característica de um juiz que hoje estou, né, deve ser a coragem, né, de tomar as decisões, de enfrentar. E se eu me julgo corajoso hoje, foi porque eu passei por essa escola chamada Cruzeiro.